Bom dia, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja uma manhã de paz, de alegria, de celebração para nós. Como eu tenho dito, ainda que separados fisicamente, mas unidos na mesma esperança, na mesma fé, na mesma alegria que nos foi dada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los para que abram suas Bíblias no Salmo de número 3 e nós vamos iniciar o nosso culto com a leitura deste Salmo, Salmo de número 3, que diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Vamos cantar o hino 38, vamos louvar ao nosso Deus nessa manhã? Louvemos ao Senhor. Mil vezes mil louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu insigne amor, por todo seja sempre louvado o Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai. Mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Pedimos que o Senhor purifique os nossos corações
e nos ajude a viver de acordo com a tua vontade. Obrigado por essa oportunidade de alcançar muitos lares, de alcançar muitas famílias e ter a oportunidade de compartilhar da palavra do Senhor. Compartilhar das nossas orações, dos nossos hinos, cânticos, como uma oportunidade singular de ouvir a tua voz. Que seja uma manhã de muita alegria, de paz, de esperança, de celebração, e que uma vez na presença do Senhor nós tenhamos a expectativa de ouvir a tua voz e de sermos abençoados pelo Senhor. É o que pedimos, agradecemos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Ainda quero ler novamente o verso de número 4, que diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Essa é uma convicção que nós podemos ter, que o nosso Deus nos responderá. À medida que o suplicarmos o seu favor, à medida que buscarmos a sua face, Ele vai contemplar, vai ouvir e vai se manifestar a nós. Então, vamos ter um período de oração silenciosa, de confissão de pecados, busquemos o perdão do nosso Deus e façamos isso de todo o nosso coração. Pai, nós ainda pedimos perdão pelos nossos pecados, agora especificamente, pedindo para o Senhor sondar a nossa mente e o nosso coração, pedindo para que o Senhor, através do Teu Espírito, vasculhe todo o nosso ser e nos ajude a reconhecer os nossos pecados, a confessá-los e, com a ajuda do Senhor, abandoná-los. Tu sabes que nós, por nós mesmos, não temos força nem poder para isso, mas uma vez que dependemos de Ti, uma vez que somos homens e mulheres salvos em Cristo Jesus, cheios do Teu Espírito, nós começamos a lutar contra a carne, contra o mundo, contra o diabo, e agora, ajudados pelo Senhor, temos a opção de obedecer ao Senhor, que é o melhor, que é o que deveríamos fazer em todo o tempo. Por isso, Pai, ensina-nos a amar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e entendimento. Possamos amar as pessoas à nossa volta. E nesses dias difíceis, nós nos lembremos que o nosso maior problema é o pecado. E o Senhor é a nossa solução. E o Senhor nos salvou na pessoa do Teu Filho. É no nome de Jesus que nós agradecemos e fazemos isso com alegria no coração. Amém. Amém. Nós ainda vamos abrir as nossas Bíblias no texto da nossa meditação nessa manhã, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu quero abordar esse texto nessa manhã, primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Peço que os irmãos e irmãs ouçam atentamente a leitura que farei. Lerei até o verso 18 e meditaremos nesse texto nessa manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, os versos 1 a 18, e diz assim o texto da palavra de Deus. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse:
que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que o não beijou. Oremos novamente. Senhor, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a tua voz. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. É o que pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Eu estou convencido de que nos dias em que nós vivemos, pelo menos duas atitudes ou duas ações nos são necessárias. A primeira é a disposição para aprender. Com o passar do tempo, me parece que nós vamos nos tornando teimosos e nós perdemos aquela capacidade como tínhamos quando criança de desejar e de querer aprender. Muitas vezes nós afirmamos, não, eu já sei de tudo, ou quando eu não afirmo, pelo menos a minha atitude diz isso. E eu, de certa forma, já estou cansado, já não quero mais pesquisar, vasculhar, ler, reler, refletir, que aí é a segunda atitude que eu penso que falta nos nossos dias. Nós não temos tempo para refletir. Entra uma semana atrás da outra, eu não paro, eu não avalio como está a minha vida, como está o meu caráter, como foi aquela semana, com as pessoas, qual foi a minha atitude e a minha forma de se relacionar com as pessoas com as quais eu encontrei. E eu vou entrando semana após semana, meses após meses, anos após anos, e às vezes eu não paro para entender o que está acontecendo, para refletir na realidade da minha vida, e por isso mesmo eu, na maioria das vezes, permaneço no mesmo lugar. Eu quero ser melhor, eu quero crescer, eu quero causar um impacto positivo no mundo, mas eu me vejo, na maioria das vezes, patinando. Esse é o sentimento daquele homem, daquela mulher que não tem tanta disposição para aprender quanto tempo para refletir. Mas a Bíblia vai nos desafiar a fazer isso constantemente. E muitas vezes, quando nós não fazemos, Deus tem sempre seus meios próprios e, na minha opinião, inusitados para que nós tenhamos essa oportunidade. Eu quero, como já disse nessa manhã, falar sobre o profeta Elias. O profeta Elias foi um profeta que promoveu uma profunda reforma espiritual no reino de Israel. É aquele profeta que anunciou ao rei Acabe, olha, durante 3 anos e 6 meses não vai chover, e depois é o mesmo que veio avisar que naquele dia, completados os 3 anos e 6 meses, que choveria novamente. É aquele profeta que venceu os 450 profetas de Baal, mais os outros 400 profetas, falsos profetas que Jezabel tinha, e ele começa então a promover uma reforma profunda, porque até esse momento, boa parte, ou melhor dizendo, a maioria dos profetas de Deus estavam mortos.
exceto aqueles, talvez 50 ou 100, que foram escondidos pelo mordomo de Acabe, que era um servo do Senhor. E o mordomo se chamava Obadias. Depois disso, nós vamos ver que vai surgir uma escola de profetas, nós vamos ver que Deus vai, de fato, exterminar toda a geração de Acabe e vai impulsionar o povo para longe do culto a Baal e para a presença dele. Infelizmente, Jeú, que vai se tornar rei lá na frente, vai promover toda essa limpeza espiritual ali, tirando o culto a Baal, não conseguiu superar o pecado dos 2 bezerros que foram promovidos pelo rei Jeroboão. Mas há evidente uma reforma profunda causada por Elias. Mas num dia, e o dia específico é o dia que ele venceu os 450 profetas de Baal e matou a todos, e voltou a chover, e provou que Yahvé é o único Deus. Depois de uma vitória grandiosa, Elias vai sofrer uma ameaça de morte, certamente da rainha mais cruel que Israel teve, que foi Jezabel. Ela disse, olha, façam-me os meus deuses, os deuses dela, o que eles quiserem, se eu, amanhã, a essas horas, não fizer a mesma coisa que você fez com os 450 profetas de Baal. Ouvindo isso, e olha que nós estamos falando do grande Elias, do grande profeta, naquele momento Elias fraquejou, se sentiu intimidado, e olha que ele não teve medo de Acabe, dos profetas de Baal, mas agora ele se sente intimidado e foge. Perceba que ele vai até Berseba, ali ele vai deixar o seu moço e vai continuar caminho do deserto. E é aqui que ele vai se isolar com medo da morte, mas Deus vai ao seu encontro e vai lhe ensinar algumas preciosas lições, que são aquelas que eu quero que nós meditemos nessa manhã. Eu quero falar justamente sobre esse tema, as lições do isolamento do profeta Elias que a igreja precisa aprender. Penso eu que nós vivemos um isolamento por uma causa diferente, por conta de uma pandemia, de um vírus, mas há algumas lições aqui no isolamento de Elias que nós podemos aplicar à nossa vida e precisamos aprender. A primeira delas, a primeira lição do isolamento do profeta Elias que a igreja precisa aprender é descansar em Deus. Penso eu que nós nos esquecemos do significado e do que é isso. Vejam que o verso 4 até 6 fala que Elias se vai para o deserto, certamente o deserto de Judá, mas que nesse caminho ele encontra um zimbro. Ele vai ficar embaixo desse zimbro, certamente por conta do calor, a sombra, e vai dizer o seguinte, basta, Senhor, eu quero é morrer. Eu quero é morrer. Para mim, a minha vida chegou num limite, por isso que muitas vezes se diz que Elias estava numa profunda depressão, e olha que ele acabara de ter uma grande vitória, foi usado portentosamente por Deus, mas ele fala, eu quero morrer. Ele deita-se e dorme debaixo do zimbro. É acordado por um anjo que diz para ele, levanta e come. Ele olha do lado, a cabeceira, encontra pão cozido na pedra, água, come, bebe, torna a dormir. E fala que o anjo volta uma segunda vez, toca nele, fala, levanta e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Até o deserto, e ele caminharia até Horebe, o monte de Deus. Percebam que, e é minha opinião, Deus conduziu Elias para o isolamento. Às vezes, nós nos isolamos e às vezes Deus nos isola. Não importa quem isola, mas importa, e isso é um fato, que Deus sempre nos alcança ou nos encontra no nosso isolamento. Não foi diferente com o profeta Elias, mas percebam que Deus sabia que depois daquela vitória, o temperamento, a vida, a forma que Elias era, Elias precisava de um descanso e ser mais uma vez tratado por Deus. E Deus deu um descanso para ele. Vejam, Elias é um profeta que fez o milagre de sustentar uma viúva, a viúva de Serepta. Não faltou farinha na botija dela, nem azeite, durante todos aqueles 3 anos e meio. Ressuscitou o filho dela quando o filho veio a falecer. Venceu os profetas de Baal, anunciou que choveria
e agora ele está intimidado, com medo. E Deus fala, esse homem está precisando de descanso. E assim, é com você, comigo, com todos nós. Existe um momento da nossa vida, e não é porque nós somos crentes no Senhor Jesus, que nós somos sempre aqueles que se portam vitoriosamente, ou que se portam de maneira como são os vencedores. Nós às vezes nos abatemos, nos entristecemos, desanimamos pelas lutas da vida. E nessa hora, o que é necessário é o que a Bíblia fala. Nós precisamos de um descanso, e na minha opinião, nas 3 frentes, é um descanso físico, emocional e espiritual. Pois um está interligado com o outro. Não adianta eu só descansar fisicamente. Às vezes minhas emoções estão desequilibradas. Não adianta eu descansar só espiritualmente. Às vezes eu estou precisando de descanso físico, deitar numa cama e dormir. Percebe que Elias deita e dorme. Levanta para comer, dorme de novo. Tem um cansaço ali que é físico, tem um cansaço que é emocional, quando ele fala, eu estou sozinho, eu quero morrer, e tem um cansaço que é espiritual. Há um perigo nessas horas de nos afastarmos de Deus. Então Deus vai cercando Elias com o seu amor, com o seu cuidado para trabalhar no seu coração. Mas todos nós precisamos descansar. Na minha opinião, o que significa descansar em Deus? Peraí, o que significa descansar em Deus? É uma entrega total de tudo que somos e temos a Deus. Essa é a parte difícil, mas nós silenciamos completamente a nossa vida na presença do Deus Todo-Poderoso. Na minha opinião, essa é uma das tarefas mais difíceis para nós. Para nós, quem descansa muito é preguiçoso. Para nós, quem para de trabalhar é porque não quer nada com a vida. Nos foi ensinado um ritmo frenético na nossa vida. Tanto que a maioria de nós, como era uma propaganda aí de um banco antigo, né, que nem existe mais, que era a tal das 30 horas. E a maioria de nós, se alguém fizesse a proposta, quer que aumente o seu dia de 24 horas para um pouco mais, todos nós aceitaríamos. Por quê? Porque a nossa vida é frenética, às vezes nós não temos prioridades, não temos foco naquilo que realmente é importante. Então, o que significa descansar em Deus? Uma entrega total de tudo que somos e temos na presença do Deus Todo-Poderoso. Por que nós precisamos descansar em Deus? Por causa das muitas, e não são poucas, das muitas inquietações da nossa alma que nos fazem perder a direção. Vejam, se Elias para naquele momento e fala o seguinte, mas peraí, Deus me usou para anunciar que durante 3 anos e meio não vai chover, Deus me enviou para anunciar a uma viúva que não vai faltar nem azeite, nem farinha na botija dela, Deus me enviou para ressuscitar o filho dessa mulher, Deus me enviou novamente para dizer que vai chover e choveu, e Deus me enviou para vencer os 850 profetas de Baal, que ninguém achava que alguém venceria. E agora eu vou ficar com medo de Jezabel. Mas vejam, irmãos e irmãs, ele não pensou em nada disso, ele simplesmente fugiu. Há muita coisa que se passa no seu e no meu coração, nos nossos corações. E essas coisas precisam ser aquietadas na presença de Deus. Não é à toa que Davi lá no Salmo 116 fala, volta a minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem cuidado de mim. Às vezes a nossa vida sai da direção. Então nós precisamos descansar em Deus. E aí vem a pergunta que talvez seja mais difícil. Como descansar em Deus? Deveríamos descansar em Deus pelo menos uma vez por semana, naquele chamado dia do descanso, que Deus instituiu logo em Gênesis capítulo 1. E viu Deus que tudo era bom. E quando Deus, no 6º dia, termina de criar todas as coisas, especificamente ali o ser humano, homem e mulher, diz que Deus viu que era tudo excelente que ele havia feito e diz o que descansou no 7º dia. Em momento algum, esse mandamento foi tirado das Escrituras, que nós deveríamos trabalhar 6 dias e descansar um dia. Há uma outra perspectiva, porque fala que Deus vinha estar com Adão e Eva na viração do dia, depois do trabalho deles. Então nós, ou no início ou no fim da nossa jornada de trabalho, quiçá nos 2 períodos, deveríamos ter um tempo para estar com Deus. Mas nós temos ignorado isso. Às vezes temos o tal dia de descanso,
a cada 6, às vezes nós somos acometidos pela enfermidade, por uma dificuldade. Sabemos que nós somos finitos, não somos todos poderosos, não somos aqueles que superam todas as dificuldades, nós somos limitados e dependemos integralmente de Deus. Tudo que nós fizermos de bom, e é o caso de Elias aqui, ele fez graças a Deus e nós hoje faremos graças à bondade de Deus. Então essa é a primeira lição do isolamento do profeta Elias que a igreja precisa aprender, descansar em Deus. Se você não tem descansado em Deus, comece a rever a sua vida ainda agora. Mas a segunda lição do isolamento do profeta Elias que a igreja precisa aprender é conversar com Deus. Parece simples, alguém vai falar, não, mas isso eu já sei. Calma lá. Versos 9 a 11 diz assim, Elias chega a Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Eu fico pensando no que Elias estava a pensar durante toda aquela noite que ele passou naquela caverna. Mas a pergunta de Deus é a pergunta de quem quer se relacionar conosco. É igual a pergunta que Deus fez para Adão quando ele havia pecado. Adão, onde você está? Agora aqui Deus está falando assim, Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias, prontamente, verso 10, vai responder, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Percebam a perspectiva de Elias. E eu fiquei só. E procuram agora tirar a minha vida. Eu estou aqui porque eu estou correndo risco de vida. Eu estou aqui porque eu tenho amado e servido ao Senhor. E é engraçado que Deus vai falar assim para ele, verso 11 e 12. Elias, vem aqui fora. Vamos conversar. Sai dessa caverna. É igual para Adão e Eva. Está escondido? Sai desse esconderijo. Vem aqui conversar comigo. E Elias foi, e Deus não estava no terremoto, não estava no vento que era forte e despedaçava as pedras. Deus estava no cício tranquilo. Talvez como um sopro bem fino, né? E aí eu fico pensando, talvez seja por isso que nós não ouvimos a Deus. Nessa vida frenética, barulho de carro, ônibus, televisão, agora com esse celular a gente anda com fone no ouvido, você vê as pessoas falando sozinha na rua, mas ela não é louca, ela está falando com alguém, porque tem um cabo, tem um microfone, dali ela consegue conversar com as pessoas, ou então você vê alguém dentro de um carro conversando, é porque lá o carro tem um sistema que conecta com o telefone. Nós não paramos em momento algum, nós conversamos com muitas pessoas, menos com aquele que deveria ser a nossa prioridade, que é Deus. E como Deus muitas vezes não está no barulho, na bagunça, e sim no silêncio, nós não conseguimos ouvir a sua voz. Mas esse é o nosso desafio. O que significa então conversar com Deus? É abrir o nosso coração. E nós abrimos o nosso coração para Deus em oração, falando tudo que se encontra dentro de nós. Veja que Elias foi sincero, falou, olha Deus, eu tenho sido, e no verso de número 14 ele vai repetir, eu tenho sido, e no 14 ele vai aumentar aqui, vai colocar, ao invés de dizer simplesmente tenho sido zeloso, ele vai falar, tenho sido em extremo zeloso. Então quer dizer, ele está querendo dizer assim, ó Deus, tenho sido zeloso, estou fazendo a tua vontade, estou obedecendo ao Senhor, e só tem perseguição, só tem sofrimento. Estou matando lá os seus profetas, derribaram os teus altares, e eu fiquei só. E agora estão querendo tirar minha vida. Gente, tudo isso Deus sabia, mas é importante que nós falemos. Como no caso Elias falou. Percebe que é Deus que pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Você acha que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Mas Deus quer ouvir o que está no seu, no meu, no nosso coração. Deus quer ouvir, Deus quer falar conosco. Se nós não queremos falar com Ele, Ele quer falar conosco. É por isso que Deus vem ao nosso encontro. E vem ao nosso encontro para conversar. Por que é importante conversar com Deus? Porque Deus nos criou
e Ele nos conhece. Salmo 139. Ainda uma substância informe, Deus já nos conhecia. Todos os nossos dias foram designados ou determinados por Ele. Ele nos criou com o nosso temperamento, com as virtudes e defeitos que nós temos da nossa genética. Eu digo genética que nós herdamos do nosso pai, da nossa mãe, seja o nosso temperamento. É aquele negócio que alguém fala, nossa, você parece sua mãe, poxa, você parece seu pai, você é igual fulano de tal. Tem coisas boas, e aí tudo bem, mas tem coisas que são ruins. E contra essas coisas nós temos que lutar. E isso nós fazemos à medida que nós oramos, à medida que nós abrimos o nosso coração para Deus e falando das nossas alegrias e tristezas, vitórias e derrotas. Adversidades todos nós temos. Uns mais, outros menos, mas todos temos. E depende, e cada um de nós também encara de uma maneira as adversidades da vida. Basta se lembrar da história de José contada em Gênesis. E aí vem a pergunta, então, como conversar com Deus? Através da vida devocional. Irmãos e irmãs, através da esquecida vida devocional, oração e leitura da palavra. Ainda essa semana escrevi uma devocional, postei lá no grupo da igreja, falando sobre isso. Ainda pequeno, eu aprendi sobre isso. Era um cântico, você vai se lembrar. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser, crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. E eu lembro que a gente ia baixando, para mostrar que você vai encolhendo mesmo. E nós não estamos falando aqui fisicamente, nós estamos falando espiritualmente. Quando você não ora, quando você não lê a palavra de Deus, sua vida vai esvaziando. Você não tem aquela confiança de saber, não, eu estou no caminho, é isso que Deus quer, vou continuar. Hoje está difícil, estou passando por problemas e dificuldades, mas essa é a vontade de Deus. Como já citei o caso de José, lá no Egito, é escravo na casa de Potifar, as coisas não dão certo, mas diz o texto, o Senhor estava com ele. Vai para a cadeia injustamente, fica lá, mas o texto diz, o Senhor era com ele, até que se cumpriu aquele prazo de 13 anos e Deus estava certamente preparando ele. Quando o faraó tem um sonho, não entende, o copeiro aí sim vai se lembrar de José, depois de 2 anos que José havia interpretado o sonho dele, e falou, olha, eu estava lá, naquele dia o senhor ficou bravo comigo, se referindo a faraó, e lá tinha um moço hebreu que contou o meu sonho do padeiro e deu certo mesmo. Eu voltei para cá e o padeiro perdeu o pescoço. Traz ele. José diz, não, é Deus que dá a condição de interpretar sonhos. E interpreta o sonho. O faraó fala, não tem ninguém mais ajuizado no meu reino do que você. Gente, o faraó nunca tinha visto aquele moço. Um moço de 30 anos, o faraó, por ouvir ele interpretar o sonho, falou, você vai ser o segundo. Depois da minha pessoa, é você que vai comandar. Sabe por quê? Porque Deus estava com José. É Deus determinando as coisas. Não é porque José era melhor, isso e aquilo, mas Deus estava com ele. Mas durante todo aquele período de 13 anos, desde que foi vendido os seus irmãos, Deus estava cuidando dele. E mais à frente, nós temos a revelação de que Deus fez aquilo para sustentar todo o seu povo. E mais do que isso, todas as nações. E mostrar que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Irmãos e irmãs, como é que anda a sua vida devocional? Não deixa a televisão, o celular, as mídias sociais, ou o que quer que seja, tomar tempo desnecessário, tempo que não frutifica. E outra coisa, e eu sou pastor, mas quero falar aqui com muito temor, cuidado também, sabe, às vezes você ouve um sermão todo dia, mas não lê a Bíblia. É meio estranho isso. O certo é você ler a palavra de Deus e ser alimentado depois por um sermão. Aí tem gente que só ouve sermão agora e não lê mais a Bíblia. Sabe por quê? Porque quer as coisas mastigadas. É mais ou menos como o povo de Israel lá, lembra Moisés? O monte está fumegando, o povo ficou assustado, falou, não Moisés, vai lá e fala você com Deus. E depois nos dá a informação. Então nós temos essa mania, desde lá da história de Israel, mas Deus quer falar comigo. Como é que Deus fala comigo? De forma ordinária, através das Escrituras, através da oração.
Aí depois eu posso ouvir um sermão. Porque nós não estamos reunidos aqui fisicamente todos juntos, mas funciona assim. Se você não tem vida devocional, no domingo, por isso que o sermão é hoje, pastor falando uns negócios, hoje eu não gostei. Sabe por quê? Se você averiguar de fato, é porque você não está tendo vida devocional. Hoje o pastor bateu demais. Se você estivesse tendo vida devocional, você ia apanhar todo dia sozinho lá, não ia culpar o pastor. Porque Deus fala conosco. E quem de nós pode dizer, não, eu vou ler a Bíblia, eu não tenho mais nenhum pecado para ser tratado. Não, à medida que eu vou lendo aqui, eu vou sendo confrontado, eu vou repensando a minha vida, às vezes eu tento esconder alguma coisa de Deus, mas Deus fala comigo através da sua palavra. Nós precisamos voltar a conversar com Deus, irmãos e irmãs. Orem, leiam a Bíblia. Senão não há sentido de buscarmos a Deus nesse aspecto. Precisamos voltar à nossa vida devocional, oração e leitura bíblica. Eu quero caminhar para a terceira e última lição do isolamento do profeta Elias que a igreja precisa aprender. É obedecer a Deus. Às vezes também todos nós queremos ouvir a Deus, mas obedecer aí a gente fala, então é meio complicado. Não é complicado, é obedecer e pronto. O problema é que a nossa pecaminosidade complica todas as coisas. Mas vejam, a partir do verso 15, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Deus deu 3 missões, ou 3 tarefas para Elias. Das 3 ele executou só uma. Ele ungiu, imediatamente, o texto, verso 19, ele ungiu Eliseu como seu sucessor. Mais à frente lá, depois do capítulo 6, 7, você vai ver, do segundo livro dos reis, você vai ver que Eliseu é quem manda ungir Jeú, que era o capitão da guarda de Acabe, do rei Acabe de Israel, e depois, quando Ben-Hadad fica doente, ele manda Azael, que era o seu mordomo, procurar Eliseu e ver se ele viveria ou não. Eliseu começa a olhar para o moço e começa a chorar, o moço fica sem jeito, aí ele fala, mas por que isso? Ele fala, é porque eu sei o que você fará com Israel. E ele volta lá, mata o seu senhor e assume o reino mesmo, e fez muitas atrocidades com Israel. Percebem? Eu não sei se vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que aqui Elias falou, eu estou cansado disso aqui. Deus falou, então você está cansado? Beleza, vem aqui. Vou te dar uma tarefa. Das 3, uma você executa bem, que as outras vão acontecer no tempo. Qual que foi a tarefa mesmo de Elias? Se você ler aqui, até lá no capítulo 2, quando ele do segundo livro dos reis, quando ele é tomado aos céus por um redemoinho. Foi discipular Eliseu. Ele vai cuidar de Eliseu. Se você olhar, Elias vai sumir da história aqui, vai voltar lá no capítulo 21, porque Acabe tramou com Jezabel a morte de Nabote só para ficar com a vinha dele. Depois ele vai aparecer quando Acasias, filho Acasias, filho do rei Acabe, cai lá de umas grades no palácio e manda consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, lá dos filisteus, chamado Deus das moscas. Aí Elias aparece no meio do caminho, pede o pessoal de ir, ele manda um capitão de 50 lá para prender. Elias falou, bom, se eu sou um servo de Deus, desce fogo do céu aí, consome os primeiros 50, vem o segundo, desce daí e tal. Aí veio o terceiro, bem humilde de joelho, falou, homem de Deus, seja preciosa a minha vida desses homens aqui comigo, vamos lá no rei. Aí ele foi. Obedecer. O que Deus requer de nós é que nós possamos obedecer. Às vezes eu fico olhando e eu penso assim, eu vou construir tudo isso, eu vou fazer tudo isso. Às vezes nós vamos começar o projeto que Deus deseja e outros virão. É aquilo que Jesus falou, um foi aquele que plantou, mas outros são os que colhem. Ou como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, um é o que planta, outro é o que rega, mas a lavoura inteira pertence a Deus. Tudo é de Deus. Somos cooperadores de Deus.
Ele antes diz que somos lavoura de Deus, depois ele fala, somos cooperadores de Deus. Então, irmãos e irmãs, a partir desse momento, como já disse, Elias vai sair um pouco da história para preparar o seu sucessor. E depois basta você ler a vida do profeta Eliseu para você reconhecer que ele fez um excelente trabalho. Aprendemos aqui que nem sempre faremos o trabalho todo, mas iniciaremos e Deus conduzirá as coisas de forma perfeita e também no tempo dele. Às vezes eu olho para a igreja, e é a igreja aqui, eu estou falando da igreja que eu falo, nossa, de certa forma nós já poderíamos estar ali, aqui, poderia acontecer isso e aquilo, mas não depende de mim. Não depende de nós querermos, depende de Deus querer. Agora, o que nós precisamos nos ater é permanecer na vontade dele. É Paulo e seus companheiros tentando ir para a Ásia e diz o texto que o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus o impediu de ir. Então vão para Bitínia, o Espírito impede de novo. Aí à noite tem um sonho, um varão macedônio fala, passa a Macedônia e ajoelha. Ele fala, então é isso que Deus quer, vamos para lá. E era mesmo. Pode olhar que depois ele vai plantar igrejas em Filipos, em Tessalônica, na Grécia, especificamente em Atenas. Então nós, dessa maneira, vamos entender que nós precisamos obedecer a Deus. E essa é a parte mais difícil, porque às vezes Deus manda que eu, talvez você faça alguma coisa, que nós façamos, e a gente fala, mas desse jeito acho que vai ser meio complicado, vamos tentar de outra forma? Vamos fazer diferente? Nós precisamos obedecer. O que significa obedecer a Deus? Fazer tudo que Deus manda. Por que é importante obedecer? Porque Deus sabe de todas as coisas. A direção dele é sábia, é perfeita, é maravilhosa. E o que ele nos mandar é o melhor para nós, ainda que nós nos vejamos muitas vezes em meio ao sofrimento, em meio às dores, mas a igreja de Cristo, ela tem uma vocação para o sofrimento. E quem não gosta de sofrer, então não tem como servir a Cristo, porque a vocação é inegável. Como que nós obedecemos a Deus? Obedecemos a Deus em meio a muita luta, com a ajuda do Espírito Santo de Deus e lutando com a nossa natureza pecaminosa que nos impulsiona para o pecado. E não nos esquecendo que nós ainda temos que lutar contra o diabo e contra o mundo. Nossa vida aqui não é fácil. Por isso, obedecer a Deus é essencial. Irmãos e irmãs, eu quero concluir esse sermão nessa manhã dizendo o seguinte, que as lições que nós aprendemos com o isolamento do profeta Elias são essas. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, nós precisamos aprender a conversar com Deus e a obedecer a Deus. Lembrem-se do que eu disse no início. Nós vivemos numa época difícil que nós precisamos ter disposição para aprender. Então aprenda a descansar em Deus, aprenda a conversar com Deus, aprenda a obedecer a Deus. Ainda diz que nós vivemos dias que uma outra atitude precisa acontecer. Nós precisamos de tempo para refletir. Pare aí agora, assim que terminarmos esse culto, e reflita um pouco. Espera aí, eu estou descansando em Deus? Ou eu estou vivendo uma vida frenética e eu nem sei o que fazer? Segundo, eu estou conversando com Deus ou eu nem me lembro mais o que é isso? Terceiro, eu estou obedecendo a Deus, até converso com Ele, mas eu obedeço? Isso é fundamental para que nós vençamos esses dias difíceis de pandemia, de crise financeira e tudo mais que nos acomete. Para que nós saiamos mais fortes, mais capacitados, treinados e prontos para fazer a obra do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Que o seu nome seja honrado e glorificado através da vida de cada um de nós. Cantemos mais um hino, louvemos ao nosso Deus, e aí eu vou orar e encerraremos o nosso culto nessa manhã. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa
nunca mereci. O teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor. Aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oremos. Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Estamos no isolamento, ainda que alguns de nós trabalham aí na frente daqueles que são essenciais. Mas estamos isolados uns dos outros, da nossa igreja, dos nossos familiares, na maioria das vezes. De abraçar, de beijar, de estar perto uns dos outros. Essas coisas têm nos feito muita falta. Mas nós reconhecemos que o Senhor nos isolou. E certamente se nos isolou é para nos ensinar alguma coisa. Como fez com Jonas, com José, com o povo naquela caminhada no deserto, com o próprio profeta Elias. Tudo isso visa nos ensinar. Que nós possamos repensar a nossa vida, como nós temos descansado no Senhor, como nós temos conversado com o Senhor e como nós temos obedecido ao Senhor. E me parece que esse é um grande desafio. Que a graça do Senhor esteja sobre nós. Sejamos revestidos da Tua graça, da Tua majestade. A fim de viver como filhos do Senhor. Para que quando as pessoas olharem para nós, vejam as nossas boas obras e reconheçam que um dia o Senhor transformou a nossa vida. E o Teu nome seja honrado e glorificado. Esse é o nosso pedido, é a nossa gratidão. Reconhecendo que o Senhor tem dado graça e abençoado a nossa igreja. Visita os nossos irmãos e irmãs enfermas, aqueles que estão passando por dificuldades, que possamos falar, abrir o nosso coração e ajudar uns aos outros nessa hora difícil. Tem misericórdia do nosso país, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós que somos o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Agora às 10 horas nós temos aí a EBD, a Escola Dominical com as Crianças, aí através da UCP. Participe, que seu filho possa participar, possa aprender da Palavra de Deus. Nossa irmã Leila Raquel tem conduzido esse trabalho. Que Deus possa abençoar todos os irmãos e irmãs ali envolvidos e que você possa participar e também ter a sua vida edificada. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana na presença dEle.